Seja bem-vindo ao RTV Notícias. O PSD e CDS-PP recuaram e decidiram retirar o requerimento para que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental do Parlamento analisasse o cenário macroeconómico do PS. A justificação oficial é que a maioria não queria reforçar o pedido contra a vontade dos socialistas. Logo no próprio requerimento enviado à Comissão de Orçamento e Finanças, os deputados do PSD e do CDS avisavam que não o sujeitariam à votação se o PS votasse contra. Essa posição de discordância dos socialistas já tinha sido deixada clara na reunião da Comissão na passada semana e foi reiterada ontem de manhã. Fica assim então esgotada a iniciativa anunciada pelo coordenador da Comissão Permanente do PSD, Marco António Costa, de auditar o cenário macroeconómico. Uma década para Portugal, encomendado pelo PS a um grupo de economistas liderado por Mário Centeno. Narciso Miranda é o nosso comentador das quintas-feiras. Narciso Miranda, muito boa tarde. Obrigada desde já pela sua presença. Começamos o nosso comentário de hoje precisamente também com esta notícia que acabamos de ouvir. O PSD, juntamente com o CDS, recuou então no pedido de auditoria às propostas do PS. Fez bem, ou melhor, fizeram bem. E fizeram bem porque essa instituição não foi criada para avaliar propostas eleitorais ou compromissos eleitorais dos partidos. É uma instituição ao serviço público, isto é, ao serviço das instituições públicas. E, portanto, acho que era uma guerra, entre comas, que não vale a pena. Depois daquela euforia do designamento do PSD, logo após o anúncio destas medidas do grupo de economistas do Partido Socialista, ou próximos do Partido Socialista, depois dessa euforia, há sempre o período de tempo em que é necessário para deixar pousar a poeira e, com mais lucidez, com mais calma, com mais serenidade, resolvem sempre as coisas. E desta vez resolveu-se bem. Na minha opinião, fizeram bem desistir, porque a iniciativa do PS, ou dos economistas do PS, é uma iniciativa muito positiva. Eu já o disse aqui e repito. E é, aliás, pode ser, aliás, uma alavanca para aquilo que eu, pessoalmente, não gostaria que acontecesse. Que é uma alavanca que pode servir de aproximação, ou se quiser, de reaproximação, depois das eleições do chamado Bloco Central. Eu duvido, eu tenho quase a certeza, que nenhum dos partidos vai ter maioria absoluta. Nem o PSD mais CDS vão ter maioria absoluta, nem o PS vai ter maioria absoluta. E receio bem que, a confirmar-se o que acabo de dizer, com a aproximação das eleições presidenciais que se realizam num período inferior a 6 meses após as legislativas, receio bem que se possa abrir um período de adiamento de questões centrais para o país. E talvez, repito, talvez, o chamado interesse nacional possa justificar a necessidade de uma aproximação do PSD ao PS, ou se quiser, do PSD-CDS ao PS, ou vice-versa. E, portanto, não avançarmos neste período de tempo até às eleições com excessiva crispação, com rupturas fictícias ou rupturas desnecessárias, até muitas vezes sustentadas em linguagem agressiva, talvez seja a estratégia mais correta para os dois blocos eleitorais. Por um lado o PS, que é a alternativa, por outro lado o atual poder, que é o PSD-CDS. Isto é também, digamos assim, um aceitar por parte do PSD e também do CDS, que de facto estas propostas do PS de facto podem ajudar realmente o país a sair desta crise. Isso já foi dito por Passos Coelho. E a voz mais autorizada é de facto de Passos Coelho. E, portanto, ele já disse que era positivo que o PS tivesse uma proposta, independentemente de concordar ou discordarem. Poderá ou não haver aqui algumas propostas que sim, isso é normal. Divergentes. Mal seria se estivessem totalmente de acordo, porque alguma coisa estaria mal. Portanto, mas o Passos Coelho teve um gesto, que eu considero muito positivo, de reconhecer como muito positiva esta iniciativa. E isso é bom.
Muito bem. Narciso Miranda, ontem precisamente veio a público então que a economia portuguesa tinha crescido e de facto também o vice-presidente da Comissão Europeia disse que Portugal tem margem para reduzir a austeridade. São sinais positivos da retoma da economia portuguesa? São notícias positivas. São não só sinais positivos, como isto já estamos no após os sinais positivos, já estamos nas notícias positivas. Claro que é um crescimento muito discreto, muito tímido ainda, mas é melhor crescer do que decrescer. E, portanto, a notícia é muito positiva. Não interessa discutir de quem é o mérito, interessa discutirmos que é muito bom que isto esteja a acontecer em termos do futuro. Interessa dizermos que é muito bom que esteja a acontecer, independentemente de quem vai ser o governo que sai das próximas eleições legislativas. De facto, isto indica que realmente Portugal tem aqui, tal como disse o vice-presidente da Comissão Europeia, tem aqui margem de manobra para reduzir a austeridade? Que eu acho mesmo que há margem de manobra. Sabe, eu fico muito satisfeito a ouvir isso, porque a última pessoa que disse isso em Portugal, e não foi levado muito a sério, infelizmente, chama-se António José Seguro. Ele disse, há cerca de 7 meses, que, do seu ponto de vista, face à análise que ele tinha feito, ou que pediu que fizessem, havia margem de manobra para aliviar um pouco as medidas de austeridade que ele considerava muito pesadas para a classe média. Lembro-me perfeitamente disso. Portanto, é bom, independentemente de quem foi o primeiro a chegar a essa conclusão, isso até acho que é irrelevante, mas é muito importante, é a constatação desse facto. E reparem, eu disse isto dando um elogio à visão estratégica de António José Seguro, também não me custa nada dar um elogio ao governo, à maioria, porque de facto confirma-se que a estratégia que eles seguiram foi pesadíssima, foi profundamente penalizadora, do ponto de vista daquilo que interessa para a economia nacional. Está provado que foi uma estratégia correta. Há que reconhecer esse mérito. Bem sei que há o reverso da medalha, que há o problema da crise nas famílias, nas pessoas, no desemprego, etc. Mas para a economia nacional, o objetivo central que o governo seguiu era designadamente atingir estes objetivos. Está a conseguir, merece nota positiva. De facto, então, aqui boas notícias para Portugal. Boas notícias para Portugal. E a longo prazo, de facto, então, as famílias portuguesas podem pensar em respirar um pouco? Mal seria se assim não fosse. Eu acho que seria catastrófico se nós não tivéssemos a dose de otimismo superior para percebermos que a médio prazo, não direi a longo, eu acho que a longo é muito, eu acho que há muita gente que não vai aguentar, médio prazo, daqui a 3, 4 anos, as pessoas possam começar a respirar um bocado. Pelo menos a classe média, que é a grande sacrificada, começa a respirar melhor. Os funcionários públicos, os reformados aposentados, comecem a respirar melhor. Depois há outra franja, muito complicada, que é de facto dramática a situação, que é os desempregados e os quadros jovens também desempregados. Que esses, do meu ponto de vista pessoal, vai ser muito mais demorado chegarmos ao patamar em que eles começam a respirar melhor, que é reduzir o desemprego drasticamente, porque está muito alto. Muito bem. Narciso, este próximo tema está também diretamente relacionado com a austeridade. 154 mil famílias com o crédito da casa em incumprimento. É dramático isso. É dramático o que eu vou dizer, que é verdade. É uma consequência da austeridade. Eu até diria de excessiva austeridade. E é dramático porque essas pessoas apostaram tudo na compra da sua casa. E correm o risco de perder tudo, porque perdem a casa, perdem o esforço que fizeram até perder a casa e perdem a situação que tinham anteriormente. Fosse casa de fim de quintal, fosse garagem transformada em casa, fosse sistema de sobreocupação com as famílias, fosse barraca mais ou menos arranjada, portanto... Todo o investimento que fizeram... É uma situação dramática. Todo o investimento que fizeram material e investimento que fizeram do ponto de vista da sua expectativa
de caminharem para ter uma melhor qualidade de vida. É muito dramático. Eu fico até incomodado ao olhar para esses números. Porque, de facto, tivemos famílias que não apenas um dos membros ficou desempregado, mas os dois. Exatamente. E, de facto, esta é uma realidade dramático. presente em Portugal. São os novos pobres. É uma classe nova em Portugal. São chamados os novos pobres. Ou então, se quiser, o que é muito mais dramático, os pobres envergonhados. Que ainda há hoje muita gente que passa mal de uma forma envergonhada. Era há pouco também, como dizia, a classe média. Era gente da classe média. Portanto, nós em Portugal, nestes últimos anos, assistimos ao emagrecimento da classe média. E, curiosamente, está a engordar a classe alta, os mais ricos. E não está a emagrecer a classe baixa. Emagrece a classe média e engorda a classe média baixa e baixa e os ricos e a classe alta. E isto para uma sociedade é dramático porque é a constatação das desigualdades que estão instaladas nesta sociedade. Uma nova realidade. Exatamente, uma nova realidade. Disse muito bem, uma nova realidade social. O Norte foi particularmente afetado. É o Norte e o Algarve, são as regiões do continente mais afetadas, exatamente. Curiosamente, é o extremo norte do continente e o extremo sul do continente. Narciso, falamos agora de um tema regional, o novo terminal de cruzeiros de Leixões. Vantagens com que não é esta tão obra? regional como dá a entenderem. E eu sei que ele é designado como uma infraestrutura regional. Mas eu que estive na origem do plano diretor que conduziu à construção do terminal de cruzeiros que vai ser inaugurado para a semana, sei bem que é verdade o que vou dizer. É nacional. É uma infraestrutura muito importante de nível nacional, mas que está implantada no Norte. E, portanto, a região que mais beneficia dessa infraestrutura de dimensão nacional é a região Norte. E dentro da região Norte, a área metropolitana do Porto e Matosinhos, que é onde ele está. É uma infraestrutura muito importante para o desenvolvimento turístico e para o desenvolvimento da nossa economia. É evidente que há muitos que criticam que aquele projeto é excessivo, que alguns até dizem megalómano, que o problema agora é gerir aquilo, é arranjar as receitas necessárias para a manutenção. Não me interessa entrar nessa discussão. Interessa-me dizer que é uma infraestrutura importante, porque o turismo gerado pelos cruzeiros, cada vez há mais cruzeiros, cada vez há mais pessoas a usarem cruzeiros como, até mesmo o turismo da terceira idade, ou das pessoas que já estão aposentadas de vários países, que têm poder económico, têm que ser cativados para virem a Portugal, para passarem para Portugal. E o terminal de cruzeiros vai ser uma infraestrutura fundamental para que isso aconteça, para que se aumente o número de turistas, mesmo passageiros, mesmo por pouco tempo, na região Norte, na área metropolitana do Porto, no Porto, em Matosinhos, etc, etc. É uma infraestrutura muito interessante, que chama muito a atenção. O projeto é muito visível, é um projeto, no bom sentido deste, é um projeto provocador, é um projeto que não deixa ninguém indiferente, que chama a atenção, que faz com que as pessoas digam, o que é aquilo? E a seguir ao que é aquilo ficam a ver, e ficam a perguntar, e ficam a falar, e ficam a discutir, o que é muito positivo isto acontecer. Ele vai ser inaugurado na quarta-feira, não tenho certeza, mas acho que pelo Primeiro-Ministro, acho que é uma obra com dimensão nacional para ter a presença do Primeiro-Ministro, e depois no fim de semana do Senhor de Matosinhos, na próxima semana vai ser aberto ao público, que eu adivinho que vão ser milhares de pessoas a visitar aquela obra. É importante, resulta de uma visão estratégica que foi programada há cerca de 15 anos, que foi a reforma das plataformas portuárias que nós fizemos, privatizando esses serviços, isto é, entregando aos privados aquilo que os privados sabem fazer melhor e deixando para a administração pública aquilo que só a administração pública pode e deve fazer. Ora, esta estratégia conduziu a que as administrações portuárias começassem a programar melhor, a planear melhor, a fiscalizar melhor, a pensar melhor, e daí resultaram obras tão importantes como a Terminal de Cruzeiros de Leixões. 15 anos depois, e estando o Narciso Miranda envolvido diretamente neste projeto... Agora não, foi na origem, na estratégia. No início deste projeto, quando começou a ganhar forma, como é que, sendo passados estes 15 anos, de facto, abrir um novo terminal de cruzeiros de Leixões? É uma medida excepcional, vejo com satisfação. Olha, eu até lhe posso dizer uma coisa, ainda não fui visitar a obra, e conheço bem, estou na origem do plano estratégico que a gerou.
Mas um dia vou visitar. É pouco importante se vou visitar ou se não vou visitar, é pouco importante se vou estar na inauguração ou não vou estar na inauguração. Isso não é nada importante. O importante é que a obra nasceu. E a obra é geradora de mais turismo, e o turismo mexe com a economia, agita a economia, alimenta a nossa economia. Isso é que é importante, hein? Ganhamos todos com isso. Esta infraestrutura... Isto aqui é que se pode dizer que não ganha só a direita ou a esquerda ou o centro. Toda a gente ganha. Portanto, é uma obra consensual. Ou eu acho que é a obrigação de a considerar uma obra consensual. Aliás, foi assim que ela foi preparada. Programada. Foi para ser consensual. Miranda, esta era uma infraestrutura que faltava Faltava, sim senhor, tem razão. Faltava mesmo. Porque Porto de Leixões tem condições, ou tinha condições excelentes, para receberem uma estação de passageiros deste nível e deste tipo de passageiros. Porque Leixões está no meio da cidade de Matosinhos, está no coração da área metropolitana do Porto. Está a 2 passos da cidade do Porto, que é a segunda maior cidade, a segunda cidade mais importante do país. E o Terminal de Cruzeiros tem que ser visto nesta perspectiva, tem que ser visto para além dos muros dos concelhos. Por isso é que eu lhe disse, é uma obra de dimensão nacional, embora com grande impacto regional. Mas ela tem que ser olhada como sendo nacional, porque não é só o nacional o que está em Lisboa. Também há infraestruturas nacionais em Coimbra, no Porto, em Matosinhos, etc. E, portanto, eu estou muito contente, estou muito satisfeito com uma obra destas e ficarei muito satisfeito ao ver agora falar-se nela e ao ver as portas a abrirem-se e ao ver as caminhonetas a irem lá, muitas vezes, quando vem um navio de cruzeiros para transportar as pessoas para visitar as riquezas que nós temos, o nosso património histórico-cultural, as nossas belezas naturais, o que temos de bom no norte de Portugal. E a cidade de Matosinhos a ser também aqui beneficiada com este Claro, sabe, as obras nacionais são de dimensão nacional, mas o primeiro impacto dessas obras nacionais é o local onde elas estão, é o sítio onde estão. O Porto de Leixões, ninguém pode dizer que é de Matosinhos, mas está em Matosinhos. Essa é que é a grande realidade. Ao estar em Matosinhos, o primeiro impacto positivo e também negativo, também há impactos negativos, mas o positivo que se sobrepõe ao negativo é sentido em Matosinhos, como a Torre dos Clérigos, o primeiro impacto que é sentido é ali, no sítio onde ela está, e por aí adiante, o Rio Douro também é por onde ele passa, etc. E nós temos que ter esta visão, esta abertura de espírito, não podemos continuar com o espírito de capela ou então com uma visão paroquial. E então, quando é para a economia, para defendermos o crescimento da nossa economia, não pode haver uma visão paroquial, nem para o turismo. Não se pode dizer que há o turismo de Matosinhos, o turismo da Maia, o turismo do Porto, o turismo de Gaia. Não. O turismo não pode ter barreiras, não pode haver muros de Berlim. Precisamente o setor turístico, que tem sido, de facto, uma grande alavanca para a economia portuguesa. É uma grande alavanca. Vai continuar a ser uma grande alavanca. Diria mais, eu acho que o turismo é uma alavanca decisiva para a economia portuguesa. E é fundamental também. Fundamental, decisiva. Chame-lhe o que quiser, ou decisiva ou fundamental, o resultado é o mesmo. Mas o Ministro da Economia tem dito isso e acho que tem dito bem. Tem feito essa afirmação de uma forma categórica, até para alavancar, para mostrar aos portugueses que vale a pena investirmos no turismo, que eu acho que faz muito bem. Muito bem. Narciso Miranda, foi um prazer. Damos então por terminado o nosso comentário de hoje. Voltamos a ver-nos na próxima semana. O número de famílias que falharam o pagamento dos empréstimos da casa voltou a aumentar nos 3 primeiros meses do ano, a um ritmo de 71 novos casos por dia. No final de março havia 154 mil famílias em incumprimento no crédito à habitação, mais 6.406 situações do que no final do trimestre anterior. O empréstimo à habitação concedidos aos agregados familiares totalizavam no final de março 105 milhões de euros. Deste montante, 2,8% eram considerado crédito vencido, ou seja, dizia respeito às situações em que os clientes não cumpriram ou não conseguiram cumprir os prazos de pagamento. Esta percentagem manteve-se igual à dos 2 últimos trimestres de 2014, apesar do aumento do número de devedores no início do ano. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É esperado o céu pouco nublado ou limpo, pequena subida da temperatura máxima na região norte. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 11 graus e uma máxima de 21. Em Lisboa a mínima será de 15 graus e a máxima de 22. E em Faro a mínima será de 13 graus e a máxima de 26. É tudo por agora. Já sabem, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.